Olá, YouTube. Bem, chamo-me Brian e estou casado com a Emily há 10 anos. Não temos filhos, mas temos um cão chamado Max e o que eu pensava ser uma vida muito boa juntos. Mas afinal, enganei-me. A Emily sempre foi do tipo dramático, grandes gargalhadas, grandes emoções, grandes planos que parecem nunca dar em nada. Foi uma das coisas que adorei nela quando nos conhecemos. Ela tinha uma faísca, uma energia que a fazia sentir-se maior do que a vida. Acho que pensei que essa faísca era para mim, para nós. Mas ultimamente, ela tem andado a agir, desligada. No início, não pensei muito nisso. Ela começou a vestir-se melhor, calças de ganga justas, tops decotados, coisas que não usava há anos. Gozei com ela por causa disso, perguntei-lhe se estava a tentar fazer-me ciúmes. Ela riu-se e disse, uma rapariga não pode querer sentir-se bem consigo própria. É justo, pensei eu. Mas depois, outras coisas começaram a acumular-se. Ela estava sempre ao telemóvel, a sorrir para mensagens que não partilhava. As suas noites de raparigas tornaram-se mais frequentes e ela chegava a casa a cheirar a água de colónia. Quando perguntei sobre isso, ela revirou os olhos e disse, relaxa, Brian, estás a ser paranoico. Disse a mim próprio para confiar nela. Afinal de contas, ela é a minha mulher. O que realmente me deixou de boca aberta foi quando este tipo, chamemos-lhe Brad, começou a aparecer em nossa casa. No início, era durante o dia, enquanto eu estava a trabalhar. A Emily disse que ele era um velho amigo, que tinha passado por tempos difíceis e precisava de um sítio para pintar. Ela tem um fraquinho por tipos criativos, e está sempre a falar de como eles entendem o mundo de forma diferente. Então, uma noite, cheguei a casa mais cedo do trabalho. O carro batido do Brad estava na entrada da garagem. Entrei, e lá estavam eles na sala de estar. A Emily estava a pousar, literalmente a pousar, enquanto o Brad a pintava. Ela estava a usar um vestido esvoaçante que eu não via há anos, um vestido que ela costumava usar quando saíamos para jantares chiques. Olá, querida, disse ela, mal olhando para mim. O Brad precisava de uma modelo, e eu pensei, por que não? Fiquei ali parada, a olhar para eles, a sentir-me uma idiota. O Brad olhou para mim como se fosse eu a interromper. Tens uma mulher linda, disse ele, com uma voz suave e falsa. Apeteceu-me dar-lhe um murro. Deixei passar essa noite, mas havia qualquer coisa que não batia certo. Quem é que deixa um tipo pintá-las na sua sala de estar? No dia seguinte, enquanto a Emily estava fora, fiz algo que nunca pensei fazer. Instalei câmaras em casa. Senti-me culpado, mas tinha de saber. Não demorei muito a obter a minha resposta. Nas filmagens, Brad aparecia quase todos os dias. Eles riam-se, bebiam vinho e conversavam como se estivessem no seu próprio mundo. E então, uma tarde, vi-a beijá-lo. Não foi só um beijinho na bochecha, foi um beijo intenso, apaixonado, como se tivesse saído de um filme de romance. As minhas mãos tremeram ao ver as imagens. Mas as coisas pioraram. Brad não era apenas um artista em dificuldades com uma história trágica. Ele era patético. Implorava dinheiro à Emily, dinheiro para comprar tinta, para pagar a renda, até para as compras. E ela dava-lhe, como se não fosse nada. Chamava-lhe musa, como se ele fosse um gênio torturado em vez de um falhado que a usava. Ainda não a confrontei. Não sei como fazer. Sempre que olho para ela, sinto uma onda de raiva, tristeza e traição, tudo ao mesmo tempo. Eu amava-a, pensava que ela me amava. Mas agora nem sequer sei quem ela é. Então, aqui estou eu, a abrir o meu coração a estranhos na internet. O que é que eu faço? Como é que começo a lidar com isto? Devo confrontá-la? Devo simplesmente afastar-me? Sinto que toda a minha vida se está a desmoronar e não sei como parar. Por isso, depois de ver aquele filme, não dormi. Nem um bocadinho. Fiquei acordado toda a noite com a cabeça a andar à roda. Cada riso que partilhamos, cada plano que fizemos, cada maldito beijo, tudo parecia uma mentira. E o pior de tudo? Ela estava a dormir tranquilamente na nossa cama, completamente inconsciente de que toda a sua farsa estava a ser desvendada. Na manhã seguinte, a Emily estava alegre como sempre, a cantarolar uma canção enquanto fazia café. Até me deu um beijo na cara e disse, pareces cansada, querida. A noite foi longa. Forcei um sorriso e murmurei qualquer coisa sobre o stress do trabalho. Entretanto, o meu sangue estava a ferver. Como é que ela podia agir de forma tão normal, tão doce, enquanto mantinha este caso? Eu sabia que não podia confrontá-la ainda. Precisava de manter a calma, reunir os meus pensamentos e planear o meu próximo passo. Mas era mais fácil falar do que fazer. Mais tarde nesse dia, decidi ir mais fundo.
Precisava de mais contexto, mais provas, algo que não pudesse ser descartado como um mal-entendido. Então, enquanto a Emily estava fora, verifiquei o telemóvel dela. Ela nunca foi muito boa com palavras-passe e, de facto, não o tinha mudado. As minhas mãos tremiam enquanto percorria as mensagens dela. Lá estava ela, uma conversa com o Brad. O nome dele estava guardado sob um genérico Claire, ginásio, uma tentativa patética de o esconder. As mensagens eram tudo o que eu temia e muito mais. Coisas como, mal posso esperar para te ver de novo, e, és a única pessoa que realmente me entende. E depois o verdadeiro murro no estômago, o Brian não me compreende como tu. Essa frase deixou-me de rastos. Senti-me como um idiota. Farto-me de trabalhar para lhe dar uma boa vida, e é isto que recebo. Entretanto, o Brad mandava-lhe mensagens como, o teu dinheiro é uma dádiva de Deus, e obrigado por me comprares aqueles pincéis, querida. Ele nem sequer escondia o facto de a estar a usar. E ela não se importava. Achava que era romântico, como se ela fosse a salvadora dele ou algo do género. Como se isso não fosse suficientemente mau, encontrei um grupo de fotografias que ele lhe tinha enviado, pinturas dela. Mas não eram pinturas quaisquer. Eram quase eróticas, com ela a posar de formas que eu nunca a tinha visto fazer para mim. O meu estômago revirou-se quando me apercebi que ela deve ter passado horas com ele para aquelas sessões. Horas que ela poderia ter passado comigo. Queria atirar o telemóvel dela para o outro lado da sala, mas não o fiz. Em vez disso, reencaminhei tudo para o meu e-mail, para o caso de ela tentar negar mais tarde. Depois voltei a pôr o telemóvel exatamente como o tinha encontrado. Ela não precisava de saber que eu andava atrás dela. Ainda não. Nessa noite, tentei agir normalmente. Sorri, fiz o jantar, até me ri da história idiota dela sobre um drama na aula de yoga. Mas durante todo o tempo, senti que estava a usar uma máscara. Cada palavra que saía da sua boca soava a falso, como se ela estivesse a representar um papel. Talvez estivesse sempre a fazê-lo. A certa altura, ela mencionou o Brad, casualmente, como se ele não fosse nada de especial. O Brad vai passar por cá amanhã, disse ela, girando o garfo na massa. Ele quer mostrar-me a sua última peça. Devias vê-la, Brian, é incrível. Quase me engasguei com a comida. Brad, hein? Ele parece estar aqui muitas vezes. Ela encolheu os ombros, sem sequer olhar para cima. Sim, ele é muito talentoso. Mas tu não ias perceber. Não és uma pessoa que goste muito de arte. Isso doeu. Não por ser verdade, mas pelo facto de ela ter sido tão desdenhosa. Como se já não valesse a pena fingir por mim. Queria gritar, dizer-lhe que sabia tudo, exigir respostas naquele momento. Mas não o fiz. Em vez disso, acenei com a cabeça e disse, bem, ainda bem que tens um passatempo. Ela sorriu-me, alheia à tempestade que se abatia sobre mim. Nessa noite, enquanto ela dormia ao meu lado, olhei para o teto, tentando perceber o que raio iria fazer. Parte de mim queria expulsá-la de casa naquele momento. Mas outra parte de mim, a parte que ainda amava, ou talvez apenas a vida que tínhamos construído, queria perceber porquê. Porquê o Brad? Porquê isto? No dia seguinte, decidi que precisava de ajuda. Telefonei ao meu melhor amigo, Mark, e contei-lhe tudo. O Mark é o tipo de pessoa que não adoça as coisas, e eu precisava disso. Quando acabei de explicar, ele ficou calado durante muito tempo antes de dizer, Brian, mereces melhor do que isto. Ela não vai mudar. Eu só. Não sei o que fazer, admiti. Confronto-a. Ponho-a na rua. Tento resolver as coisas. Resolver o quê? O Mark zangou-se. Ela anda a mentir-te há meses. Ela está a dar dinheiro a um marginal que a pinta nua, por amor de Deus. O que é que ainda há para arranjar? Ele tinha razão. Um ponto doloroso e óbvio. Por isso, agora estou aqui, a escrever isto, à espera que alguém me possa esclarecer. Eu tenho a prova. Sei que ela está a fazer batota. Mas como é que eu sigo em frente? Como é que a confronto sem perder a cabeça? E, mais importante, como é que deixo de amar alguém que claramente não me ama? Não tive de esperar muito pelo momento que mais temia. O Brad apareceu no dia seguinte, tal como a Emily tinha dito. Tinha planeado ir trabalhar mais cedo para evitar vê-lo, mas algo em mim, curiosidade, raiva, ou talvez apenas uma necessidade desesperada de enfrentar a realidade, fez-me ficar em casa. Por volta das 10 da manhã, o seu carro velho e desajeitado entrou na garagem. Da janela do andar de cima, viu sair, com uma tela barata debaixo do braço e um sorriso presunçoso estampado na cara. Era alto e magro, com o tipo de cabelo despenteado e barba desalinhada que gritava, sou um artista esfomeado, mas também sou profundo e misterioso.
na realidade, parecia apenas um tipo que não tomava banho há uma semana. A Emily cumprimentou-o à porta como se ele fosse uma celebridade. Riu-se de algo que ele disse, a sua mão roçou-lhe levemente o braço enquanto o conduzia para dentro. O meu sangue estava a ferver, mas forcei-me a manter a calma. Esta era a minha oportunidade de os confrontar a ambos e não a ia deixar escapar. Esperei alguns minutos antes de descer as escadas. Estavam na sala de estar, onde o Brett tinha colocado a sua última obra-prima, um retrato medíocre da Emily, com uma expressão sensual e arrogante. Ela estava a adorar o retrato, chamando-lhe gênio, enquanto ele se deliciava com os elogios dela como um cão vadio a quem dão restos. Uau, disse eu, entrando na sala. Que cena! A Emily saltou, com os olhos arregalados de surpresa. Brian. Pensei que estavas no trabalho. Obviamente que não, disse eu, mantendo o meu tom de voz uniforme. E quem é que temos aqui? Brad, o talentoso artista de que tanto ouvi falar. Brad olhou para Emily, com a sua confiança a vacilar. Sim. Prazer em conhecer-te, meu. Ignorei a sua mão estendida, concentrando-me na Emily. Não me tinhas dito que o teu hobby incluía financiar as iniciativas artísticas do Brad. O que é que se passa agora, Emily? Pincéis. Tinta. Renda. A cara dela ficou vermelha. Brian, para. Estás a fazer uma cena. Uma cena. Eu ri-me amargamente. Oh, não, Emily. Uma cena é tu andares às escondidas com este tipo enquanto eu estou no trabalho. Uma cena é eu descobrir que tens andado a pagar o estilo de vida dele nas minhas costas. Por isso não me fales em fazer uma cena. Brad parecia querer desaparecer. Talvez eu deva ir. Não, disse eu, olhando para ele. Vocês vão ficar aqui mesmo. Ficam os dois. Vamos esclarecer as coisas. A Emily cruzou os braços, com a sua atitude defensiva a entrar em ação. Isto é ridículo. O Brad é apenas um amigo, Brian. Ele está a passar por uma fase difícil e eu estou a ajudá-lo. É isso que as pessoas decentes fazem. Virei-me para o Brad, com a minha voz a pingar sarcasmo. É isso que tu és. Um amigo. Porque, pelo que vi, és mais como uma sanguessuga. Ei, cara, isso não é justo, disse Brad, seu tom fraco e pouco convincente. Eu não pedi nada. A Emily ofereceu-se para ajudar. Tenho a certeza que sim, disse eu, olhando de soslaio para a Emily. És tão generosa, não és, Emily? Generosa com o meu dinheiro, a minha confiança, o meu casamento. Ela zombou, revirando os olhos. Não sejas tão dramática. Estás a exagerar muito. Desproporcionado. Meti a mão no bolso e tirei o telemóvel. Talvez queiras explicar isto. Mostrei-lhe as mensagens, as fotografias dela a posar para o Brad, os namoricos, as promessas. O rosto dela empalideceu quando percebeu que a coisa estava preta. Brian, mexeste no meu telemóvel, disse ela, com a voz a pingar de indignação. Isso é uma invasão de privacidade. Eu ri-me, frio e afiado. Privacidade. Vais mesmo dar-me um sermão sobre privacidade enquanto andas a desfilar com este tipo? Inacreditável. Brad mexeu-se desconfortavelmente, claramente arrependido de todas as escolhas de vida que o tinham levado a este momento. Olha, eu não queria causar problemas. Se calhar é melhor eu. Devias ir embora, interrompi, apontando para a porta. Já acabaste aqui. Ele hesitou, olhando para Emily como se esperasse que ela o defendesse. Mas ela não disse uma palavra. Depois de uma pausa estranha, pegou no quadro e saiu a correr, deixando-nos a mim e a Emily sozinhos. Durante um momento, nenhum de nós falou. A casa estava estranhamente silenciosa, o ar denso de tensão. Finalmente, quebrei o silêncio. Quanto tempo, Emily? Ela olhou para mim, com uma expressão desafiadora. Isso importa. Sim, disse eu com os dentes cerrados. Importa. Ela suspirou, abanando a cabeça. Alguns meses. Mas não é o que tu pensas, Brian. Não se trata de ti. É sobre mim. Eu precisava de algo, mais. Algo excitante. Senti-me como se tivesse levado um murro no estômago. Mais. Excitante. É isso que isto é para ti. Uma crise de meia-idade para a qual me estás a arrastar. Eu não queria que isso chegasse tão longe, ela disse, sua voz suavizando. Brad me entende. Ele me faz sentir viva de um jeito que você não faz mais. As palavras dela cortaram fundo, mas elas também acenderam um fogo dentro de mim. Viva!
Ele faz-te sentir vivo ao ficar com o teu dinheiro e ao enganar-te. Acorda, Emily. És o multibanco dele, não a sua musa. Ela estremeceu, mas não discutiu. Pela primeira vez, vi um lampejo de dúvida nos seus olhos. Mas era demasiado tarde. O mal estava feito. Estou farto, disse eu, com a minha voz firme. Podes ficar com o Brad, com o seu talento e com qualquer confusão que tenhas feito com ele. Não vou ficar para te ver destruir o nosso casamento. Virei-me e saí, ignorando os seus apelos. Pela primeira vez em meses, senti uma sensação de clareza. O fracasso não era meu, era dela. E eu não ia deixar que ela me arrastasse para o fundo com ela. Sair daquela casa pareceu-me surreal, como se tivesse saído da minha vida e entrado na de outra pessoa. O ar lá fora estava frio, mas eu mal dei por isso. A minha mente estava a correr, repetindo cada palavra, cada mentira, cada momento em que ignorei o óbvio. A Emily a chamar por mim, Brian, volta. Vamos conversar, era apenas ruído de fundo. Nem sequer me virei. Entrei no meu carro e conduzi sem rumo durante horas. Quanto maior era a distância entre mim e aquela casa, mais leve me sentia. Mas a leveza não durou muito. Quando entrei no parque de estacionamento de um restaurante qualquer, a raiva atingiu-me como uma onda. Fiquei sentado a agarrar o volante, com os nós dos dedos brancos, enquanto me apercebia da situação. A minha mulher tinha escolhido um artista parasita em vez de mim. Mandei uma mensagem ao Mark, o meu melhor amigo, e contei-lhe tudo. Ele ligou-me imediatamente. Estás a falar a sério, disse ele depois de eu ter contado a história. Eu sabia que a Emily era dramática, mas isto. Ela está a viver na sua própria telenovela. Não acredito que não tenha percebido antes, admiti, olhando para o letreiro de neon do restaurante que brilhava à noite. Ela anda a mentir-me há meses. Talvez há mais tempo. Não te martirizes, meu, disse o Mark. Confiaste nela. É isso que se deve fazer num casamento. Mas acredita em mim, não lhe deves nada agora. Tens de te proteger. Ele tinha razão. Eu precisava de começar a pensar no que viria a seguir, não apenas emocionalmente, mas legalmente. Disse-lhe que telefonaria a um advogado de manhã e ele ofereceu-se para me acompanhar. Depois do telefonema, entrei no restaurante. Era um daqueles estabelecimentos abertos 24 horas por dia, com bancos de vinil rachados e um balcão pegajoso. Pedi um café e fiquei a olhar para o líquido preto como se ele tivesse todas as respostas. Senti uma estranha mistura de vazio e clareza. O meu casamento tinha acabado, isso era óbvio. Agora, só tinha de descobrir como sobreviver aos destroços. No dia seguinte, cumpri a minha promessa de telefonar a um advogado. O Mark foi comigo à reunião e, sinceramente, o facto de ele estar presente tornou tudo menos avassalador. A advogada, uma mulher muito sensata chamada Karen, ouviu pacientemente enquanto eu contava tudo. A batota. O dinheiro que Emily tinha dado a Brad. As mensagens de texto e as fotografias que eu tinha guardado. Quando terminei, Karen recostou-se na cadeira e disse, primeiro, o mais importante, não lhe digas que vais pedir o divórcio até que tudo esteja resolvido. Queremos ter a certeza de que estão protegidos financeira e legalmente. Têm contas conjuntas? Sim, disse eu. Mas a maior parte do dinheiro está nas minhas poupanças pessoais. Sou eu quem trata de todas as contas. Ótimo, disse ela. Vamos congelar a conta conjunta assim que os papéis forem entregues. Entretanto, começa a documentar tudo. Cada despesa, cada interação, cada prova. Quanto mais tiveres, mais forte será o teu caso. Parecia frio, calculista, mas também necessário. A Emily já tinha destruído o nosso casamento. Eu não ia deixá-la levar tudo o resto. Em casa, as coisas estavam tensas. A Emily tentava agir normalmente, como se o nosso confronto não tivesse acontecido. Ao jantar, conversava ou perguntava sobre o meu dia, como se não estivesse a enviar mensagens ao Brad por baixo da mesa. Eu alinhei, não porque quisesse, mas porque a Karen me aconselhou a manter a paz até que a papelada fosse arquivada. As câmaras que instalei apanharam o Brad a entrar sorrateiramente em casa enquanto eu estava a trabalhar. A Emily provavelmente pensou que eu nunca iria reparar. Estava enganada. Ver as filmagens foi irritante, mas também me deu as provas de que precisava. Cada beijo, cada riso, cada vez que ela lhe entregava dinheiro, estava tudo lá. Uma noite, apanhei-a ao telefone com ele. Ela estava na cozinha, a sussurrar, não sei qual é o problema do Brian. Ele tem andado tão mal-humorado ultimamente. Parece que anda à procura de uma razão para discutir. A voz dela estava carregada de exasperação, como se eu fosse o problema. Como se fosse eu que a estivesse a trair. Era tudo o que eu podia fazer para não irromper pelo quarto e chamá-la.
Mas contive-me. O meu momento chegaria. 2 semanas depois, estava tudo a postos. A Karen tinha preenchido a papelada e eu estava pronto para a servir. Não contei à Emily. Em vez disso, esperei que ela saísse para uma das suas aulas de yoga. Quando ela saiu, fiz uma mala e fui para a casa do Mark. Quando ela chegou a casa nessa noite, encontrou os papéis do divórcio à espera na bancada da cozinha. Nessa noite, eu e o Mark sentámo-nos na garagem dele a beber cerveja e a jogar dardos. Ele não falou muito, mas não precisava de o fazer. Só o facto de estar ali, longe da confusão, era um alívio. Senti que podia finalmente respirar outra vez. Quando o meu telemóvel tocou, soube que era ela. De facto, as mensagens começaram a chegar. Brian, que raio é isto? Estás a falar a sério? Vais-te embora assim? Depois de tudo o que passamos. Eu não respondi. Deixei-a gritar para o vazio. Não tinha mais nada a dizer. Agora, estou aqui sentado, à espera de ver o que acontece a seguir. Sei que não acabou, a Emily não é do género de ir em silêncio. Mas, pela primeira vez em meses, sinto que estou de novo a controlar a minha vida. E por mais confuso que seja, tenho a certeza de uma coisa: estou farto de ser o plano de reserva dela. Eu sabia que os jornais iam rebentar com o mundo cuidadosamente construído pela Emily, mas não estava à espera das consequências nucleares que se seguiram. Na noite em que ela chegou a casa e os encontrou bem arrumados em cima do balcão, eu já estava a quilómetros de distância, em casa do Mark. Só podia imaginar a cena, a cara dela a contorcer-se de choque, depois de raiva, depois de pânico, quando se apercebeu que eu já não estava ali para fazer de marido sem noção. A enxurrada de mensagens e telefonemas começou quase de imediato. Primeiro, foram as súplicas. Brian, podemos falar sobre isto. Por favor, não nos faças isto. Depois, as defensivas. Isto é de loucos. Estão a exagerar. E, finalmente, as zangadas. És um cobarde, a fugir assim. Cresce e enfrenta-me. Ignorei-os a todos. Deixei-a a pensar nisso. Não ia deixar que ela me manipulasse para voltar só para poder torcer a faca um pouco mais fundo. Na manhã seguinte, Mark e eu estávamos sentados na cozinha dele quando a verdadeira tempestade chegou. A Emily apareceu à porta dele, batendo-lhe como se estivesse a tentar deitá-lo abaixo. Brian, eu sei que estás aí dentro, gritou ela, com a voz estridente e desesperada. Abre o raio da porta. O Mark levantou uma sobrancelha para mim. Queres que eu trate disto? Não, disse eu, levantando-me. Eu trato disto. Quando abri a porta, a Emily passou por mim e entrou em casa, com os olhos a brilhar. Estava vestida a rigor, calças de ganga justas, casaco de marca, maquilhagem completa. Era uma jogada clássica de Emily, usar a sua aparência como arma para me fazer sentir que era eu que estava a desmoronar. Mas que raio é isto, Brian, disse ela, acenando-me com os papéis do divórcio na cara. Vais-te embora sem dizer nada. Depois de 10 anos. Muito rico vindo de ti, disse eu, a minha voz calma mas firme. Não disseste nada antes de começares a andar às escondidas com o Brad. O maxilar dela cerrou-se. Isto não tem a ver com ele. Não é. Eu cortei-a, porque eu acho que é. E o tribunal também, quando vir as provas. Isso calou-a por um momento. Parecia que tinha engolido um limão. Provas? Perguntou ela, com a voz trêmula. Sim, Emily. Provas. Textos, vídeos, registros financeiros. Tens financiado a vida dele com o nosso dinheiro e eu tenho as provas. Ela abriu a boca para argumentar, mas voltou a fechá-la, percebendo que não valia a pena. Em vez disso, mudou de tática. Vais mesmo destruir o nosso casamento por causa disto, disse ela, com o tom a suavizar-se. Nós podemos resolver isto, Brian. Podemos ir para a terapia, trabalhar nisso. Eu fui estúpida, está bem. Mas não temos de deitar tudo a perder. As palavras dela atingiram-me com mais força do que eu esperava. Por um segundo, quase acreditei nela. Mas depois lembrei-me do Brad, das mensagens, das mentiras, e da forma como ela me tinha dispensado como se eu fosse apenas um cheque de ordenado que ela podia descontar quando quisesse. Não, Emily, disse eu, com a minha voz firme. Destruíste o nosso casamento no momento em que deixaste aquele falhado entrar nas nossas vidas. A culpa é tua. A cara dela encolheu-se, mas eu já não estava a cair na armadilha. Ela saiu a correr, batendo a porta com tanta força que os vidros fizeram barulho. Pensei que seria o fim da história, mas é claro que não foi. No dia seguinte, recebi uma chamada da minha vizinha, Cheryl, a mulher mais intrometida do bairro. Brian, não vais acreditar no que está a acontecer, disse ela,
praticamente tonto com os mexericos. A Emily e o rapaz artista dela estão a ter uma discussão no teu relvado. O quê? Eu disse, agarrando o telemóvel. Estão a discutir sobre o quê? Dinheiro, acho eu, disse a Cheryl. Ele está a gritar que merece mais e ela está a chamar-lhe parasita. É um espetáculo e tanto. Desliguei e fui diretamente para casa. De facto, quando entrei na entrada da garagem, lá estavam eles. Brad gesticulava descontroladamente, com a cara vermelha de frustração, enquanto Emily estava de braços cruzados, com os lábios franzidos daquela forma que significava sempre que pensava estar a ganhar. Estão a usar-me. Brad gritou quando saí do carro. Não sou o teu maldito caso de caridade. Oh, por favor, respondeu Emily. Tu estavas mais do que feliz em aceitar o meu dinheiro quando precisavas dele. Brad reparou primeiro em mim. Ótimo, aqui está ele, disse ele, levantando as mãos. O tipo a quem tens andado a mentir há meses. Talvez ele pague as tuas próximas compras. A Emily virou-se para mim, com os olhos a estreitarem-se. O que estás a fazer aqui? Eu vivo aqui, lembras-te, disse eu, cruzando os braços. Ou esqueceste disso enquanto estavas a brincar às casinhas com este tipo? Brett sorriu. Sabes que mais? Vão-se lixar os dois. Estou farto. Virou-se e foi-se embora, murmurando qualquer coisa. Emily ficou ali parada, a vê-lo partir, antes de se virar para mim. Estás contente agora, disse ela, com a voz a pingar veneno. Arruinaste tudo. Não, Emily, disse eu, a minha voz fria. Tu é que estragaste tudo. Agora pega nas tuas coisas e vai-te embora. Tens até ao fim da semana. Ela ficou a olhar para mim, com uma expressão que misturava fúria e descrença. Pela primeira vez, acho que se apercebeu de que já não tinha o controlo. Sem mais uma palavra, entrou em casa, batendo a porta atrás de si. Nessa noite, senti finalmente que podia voltar a respirar. A casa estava sossegada, o caos tinha desaparecido, por agora, e apercebi-me de que tinha dado o primeiro passo real para seguir em frente. Ainda não tinha acabado, mas pelo menos tinha deixado de a fazer de parva. Depois de a Emily ter entrado em casa, estava à espera que ela fizesse as malas e se fosse embora sem fazer barulho. Claro que isso era uma ilusão. Ela não era do tipo que desistia sem dar luta, ou, mais exatamente, sem me arrastar para uma. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail dela. Não era um pedido de desculpas. Nem sequer era uma tentativa de reconciliação. Era uma ameaça velada. Ela escreveu. Brian, estive a pensar, e se estás mesmo a falar a sério sobre este divórcio, é melhor estares preparado para o que vem a seguir. Pensas que vais sair com tudo, mas deixa-me lembrar-te que já me sacrifiquei muito por este casamento. Não me pressiones a fazer algo drástico. Drástica. Que raio queria isso dizer? Reencaminhei imediatamente o e-mail para o meu advogado. Karen ligou-me uma hora depois, com a voz calma mas firme. Isto é uma tática para assustar, disse ela. Ela sabe que está numa posição fraca. Não se deixa abalar por ela. Mantém-te fiel ao plano. Tentei seguir o plano, mas a Emily era implacável. Naquela semana, oscilou entre tentar convencer-me a aceitá-la de volta e sabotar a minha vida. Uma noite, ligou-me a chorar, a dizer que não queria que as coisas chegassem a este ponto. No dia seguinte, deixou uma mensagem de voz acusando-me de ser frio e insensível por lhe ter entregue os papéis. E depois havia o Brad. Aparentemente, ele não estava tão acabado com a Emily como afirmou estar durante a discussão no relvado. A Cheryl, vizinha intrometida extraordinária, enviou-me uma mensagem com uma fotografia dele sentado no alpendre com uma mala, 2 dias depois. Parece que ele está a mudar-se, escreveu ela com um emoji a piscar o olho. Quando cheguei a casa nessa noite, de facto, lá estava ele. Brad e Emily estavam sentados no sofá, agindo como se tudo estivesse bem. Entrei, deixei as minhas chaves em cima da mesa e fiquei a olhar para eles. Mas que raio é isto? Perguntei, apontando para o Brad. A Emily encolheu os ombros, o seu rosto era uma máscara de falsa inocência. O Brad vai ficar cá por uns dias. Ele precisava de um sítio para ficar. Soltei uma gargalhada amarga. Estás a brincar, certo? Ele não vai ficar aqui. Sim, ele vai, ela estalou, levantando-se. Esta ainda é a minha casa, Brian. Tenho todo o direito de o deixar ficar. Brad levantou as mãos na defensiva. Olha, eu não estou a tentar começar nada. Só preciso de um sítio para ficar até resolver as coisas. Oh, já começaste alguma coisa, disse eu, com a voz a subir. Não vais entrar em minha casa e brincar às casinhas com a minha ex-mulher, não tarda nada.
A Emily cruzou os braços. Não o podes expulsar assim. Ele é meu convidado. Inclinei-me, com a minha voz baixa e mortalmente calma. Observa-me. Na manhã seguinte, voltei a contactar a Karen. Ela estava mais tranquila do que nunca. Na verdade, isto funciona a teu favor, disse ela. O tribunal não vai ver com bons olhos o facto de ela convidar o seu parceiro para viver na casa conjugal. Continue a documentar tudo. E foi o que eu fiz. Comecei a tirar fotos e vídeos dos pertences de Brett espalhados pela casa, os dois descansando na sala de estar e qualquer outra coisa que pudesse ajudar no meu caso. Era uma coisa insignificante, mas sabia bem recuperar algum controlo. Depois veio a reviravolta que eu não estava à espera. Recebi uma chamada do Brad. Olá, pá, disse ele, com um ar estranho. Sei que sou a última pessoa de quem queres ouvir falar, mas preciso de falar contigo. Sobre o quê? Eu estalei. Emily, disse ele. Olha, eu não sabia que ela ainda era casada quando nos envolvemos pela primeira vez. Ela disse-me que vocês estavam separados, que eram apenas colegas de quarto. Eu ri-me amargamente. E tu acreditaste nisso? Sim, bem, eu sou um idiota, ele admitiu. Mas há uma coisa, não és o único a quem ela tem mentido. Do que é que estás a falar? Eu perguntei, meu interesse despertado. Digamos apenas que estou a começar a perceber que ela não é exatamente quem finge ser, disse ele de forma enigmática. Peço desculpa pelo que fiz. Se quiser, testemunharei em tribunal. Tudo o que precisarem. Eu não sabia se devia rir, chorar ou esmurrar alguma coisa. O Brad, o tipo que andava a dormir com a minha mulher, oferecia-se agora para me ajudar a apanhá-la. Era como se o universo me tivesse atirado para um reality show distorcido. Nessa noite, confrontei a Emily uma última vez. Ela estava na cozinha, a ver o telemóvel, quando eu entrei. O Brad ligou-me, disse eu, encostando-me ao balcão. Ela levantou a cabeça, com os olhos a estreitarem-se. O que é que ele disse? O suficiente, disse eu. Ele está farto dos teus jogos, Emily. E eu também. Os papéis estão arquivados, as provas estão a acumular-se e o teu castelo de cartas está prestes a ruir. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, ficou a olhar para mim, com uma expressão elegível. Por fim, disse, estás mesmo a fazer isto, não estás? Deitar fora tudo o que construímos. Abanei a cabeça. Deitaste tudo a perder no momento em que o deixaste entrar nas nossas vidas. Não me culpes pelas tuas escolhas. A partir de agora, a data do tribunal está marcada. O Brad concordou em testemunhar e a Karen está confiante de que eu vou sair com a casa e a maior parte dos nossos bens comuns. A Emily, entretanto, está presa a tentar manter o seu mundo em ruínas. E eu? Pela primeira vez em meses, sinto que posso finalmente ver a luz no fim deste pesadelo. As semanas que antecederam a data do julgamento pareceram um desastre de comboio em câmara lenta. Emily estava desesperada, a tentar recuperar o controle de uma situação que lhe estava a escapar por entre os dedos. Tentou todas as táticas possíveis, bombardear-me com desculpas chorosas, culpar-me pelo seu caso, até tentar convencer os amigos comuns de que eu estava a ser cruel ao divorciar-me dela. Nada disso resultou. O que ela não sabia era que o Brett tinha mudado completamente de lado. Ele entregou textos, e-mails e até gravações de áudio das suas discussões, provas contundentes que mostravam claramente o comportamento manipulador dela. Chegou mesmo a admitir ao meu advogado que a Emily lhe andava a desviar dinheiro da nossa conta conjunta há meses, enquanto lhe mentia sobre o nosso casamento. Não sentia simpatia por ele, mas tinha de admitir que se tinha tornado um trunfo inesperado. A Karen chamou-lhe um golpe certeiro. O dia da audiência no tribunal foi surrealista. Sentei-me à frente de Emily na sala de audiências, vendo-a contorcer-se sob o peso das provas. Ela tinha aparecido com um ar polido e confiante, mas a sua fachada ficou abalada no momento em que Brad depôs. Eu pensava que ela gostava de mim, disse Brad, com a voz a tremer. Mas tudo girava em torno dela, das suas necessidades, das suas mentiras. Ela usava-me tal como usava o Brian. Só me apercebi disso quando já era tarde demais. Emily olhou para ele, com os lábios apertados numa linha fina. Quando chegou a sua vez de falar, tentou justificar as suas ações como um erro, alegando que se tinha sentido negligenciada no nosso casamento. Mas as provas eram esmagadoras e o juiz não acreditou na sua história triste. No final da audiência, o veredito foi claro: fiquei com a casa, a maior parte dos nossos bens partilhados e uma ruptura com o pesadelo que era o nosso casamento. A Emily ficou com o carro, uma pequena conta poupança e, presumivelmente, com o que restava da sua dignidade. Pensei que me sentiria triunfante ao sair do tribunal, mas, em vez disso, senti-me livre.
Pela primeira vez em anos, o peso das suas mentiras tinha desaparecido. Eu podia respirar novamente. O Brett estava à minha espera lá fora, com um ar envergonhado. Olá, pá, disse ele. Eu só queria dizer que sinto muito. Por tudo. Olhei para ele por um longo momento, depois acenei com a cabeça. Toma conta de ti, Brad. E talvez para a próxima não te aproximes de mulheres casadas. Ele riu-se nervosamente e depois afastou-se. Não precisava nem queria que ele se desculpasse, mas era bom saber que a fantasia perfeita de Emily tinha implodido completamente. Os dias que se seguiram ao divórcio foram calmos, mas curativos. Comecei a concentrar-me em mim pela primeira vez em anos. Voltei a relacionar-me com amigos, dediquei-me ao trabalho e até comecei a ir ao ginásio outra vez, algo que não fazia desde que a Emily começou as suas sessões de yoga. Senti-me bem a reconstruir-me, a encontrar-me fora do caos que ela tinha trazido para a minha vida. A Emily, entretanto, era um fantasma. Correu pela vizinhança a notícia de que ela se tinha mudado para a casa da irmã, umas cidades mais próximas. Cheryl, a minha sempre fiável fonte de mexericos, disse-me que Brett tinha desaparecido pouco depois da audiência no tribunal. Parece que a musa da tua mulher afinal não era assim tão fiel, disse ela com um sorriso. Alguns meses depois, encontrei uma velha amiga num bar. Chamava-se Lisa, uma pessoa que eu conhecia do liceu, mas com quem tinha perdido o contacto ao longo dos anos. Era divertida, simpática e terra a terra, tudo o que a Emily não era. Começámos a falar, e uma coisa levou a outra. Quando dei por mim, estávamos a sair juntos, a rir de memórias partilhadas e a construir algo real. Não me estou a precipitar em nada, aprendi a minha lição sobre mergulhar demasiado depressa. Mas, pela primeira vez em muitos anos, sinto-me esperançado em relação ao futuro. A traição de Emily foi devastadora, mas me ensinou algo importante: eu mereço alguém que me valorize, que não me tome como garantido e que não precise de mentiras para se sentir vivo. Reflexão. Se está a ler isto e está a passar por algo semelhante, aqui vai o meu conselho: confia no teu instinto. Se algo parecer estranho, não o ignore. E se alguém lhe mostrar quem realmente é, acredite nele. A vida é demasiado curta para a desperdiçar com pessoas que não veem o seu valor. Quanto a Emily, eu não a odeio. Já não sinto nada por ela. Ela fez as suas escolhas, e agora está a viver com as consequências. Estou contente por não ter de viver com elas também. Um brinde aos novos começos.